Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês, que estejam. Eu espero encontrar vocês sempre com saúde, abençoado por Deus. E a gente queria mais uma vez fazer uma pequena meditação sobre as coisas de Deus, para que a gente seja sempre alimentado pela palavra de Deus, que é tão importante em nossas vidas. A gente já falou aqui, domingo passado, por exemplo, sobre a tecnologia. A tecnologia, ela traz tanto ensinamento para nós. É claro que a gente precisa dividir o que é bom, mas ela traz muito ensinamento. Então, hoje as pessoas estão muito ligadas na tecnologia. Infelizmente, nem sempre nas partes boas. Mas hoje eu queria mudar o assunto, eu queria olhar do outro lado. O outro lado é a natureza, as coisas naturais. Essas coisas naturais também trazem benefício para a nossa vida. E é impressionante como a gente aprende. Muitas vezes, na minha vida, por exemplo, eu aprendi muito com os animais. A gente viveu sempre envolvido com tratar, cuidar de animais, e isso fez muito bem, porque a gente vê os valores dos animais. A gente tem examinado várias coisas. Eu vi, por exemplo, a abelha. O meu primo Joel, ele me mostrou a função da abelha, como que ela trabalha, como que elas vivem, a, a, a segurança que elas têm, a firmeza, a dedicação, o equilíbrio. Então, eu estava admirando sobre a abelha. Mas não vamos falar sobre a abelha. A gente viu também o domínio do leão, por exemplo. O leão é um animal poderoso, que tem um domínio tão grande. Enfim, tem muitos animais. Os índios, por exemplo, eles veem o comportamento do animal para poder comprar, para poder fazer remédio com folhas que os animais usam quando eles estão doentes. Os índios fazem aquilo para o ser humano. Então, isso é interessante como que a gente aprende com os animais. No meu caso, por exemplo, eu já aprendi até com o burro. O burro já me ensinou. Porque o caminhar do burro, o trabalhar do burro nas plantações, ele conduzia a gente praticamente. A gente tinha um certo domínio sobre ele, mas ele trabalhava tão perfeitamente que a gente só acompanhava ele, porque eles ensinavam a gente. Mas hoje eu queria falar de um assunto interessante, um assunto que a Bíblia fala, é sobre a águia. A águia tem uma importância assim muito, ela é um pássaro nobre. Então ela tem uma importância muito grande nas nossas vidas. E a própria Bíblia fala da águia. Então eu queria ler aqui um trechinho que a Bíblia fala da águia. É o Salmo 103, começando no versículo 2, diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então aqui tem uma menção sobre a águia. E a gente ficou olhando, pesquisando qual é essa importância da águia. Todos nós envelhecemos, inclusive a águia. É isso que eu achei muito interessante nessa pesquisa. A águia, ela fica velha e ela toma algumas decisões quando ela fica velha. Ela fica com a garra dela, já não pega tão bem. O bico também não bica tão bem, não consegue eliminar a presa, porque seus bicos ficam fracos. O que ela faz? Ela procura solidão. Ela sai do mapa. Ela procura um lugar solitário.
mesmo no penhasco, sempre alto, sempre onde não chega o predador. E ali no penhasco, ela passa por um processo de rejuvenescimento que deve ser olhado por nós e meditado, porque os bichos ensinam. Ali a águia se retira, ela está naquele estado deplorável de não poder conseguir mais caçar ou voar de uma maneira adequada. As penas ficam velhas, o bico cria uma crosta muito grande, as unhas criam uma crosta também muito grande, que ela não perde a mobilidade. Então ela vai nesse lugar de retiro, nesse lugar solitário, sozinha. E ali ela pega um processo de rejuvenescimento. O que ela faz? Ela pega aquele bico que ela está todo cheio de crostas, cheio de velhice, e ela esfrega na pedra. Ela vai esfregando, esfregando, esfregando. Ela fica toda ensanguentada. Da mesma maneira, ela faz com as mãos, com as garras. Ela esfrega as garras, até sair toda aquela crosta. E depois ela pega um outro trabalho de penúria, de tristezas, na realidade, de sacrifício. Ela está cheia de penas velhas. Ela, com o bico, ela vai arrancando as penas velhas. E assim ela fica num estado deplorável, num estado assim horrível. Mas acontece o seguinte, começa a nascer penas novas, sarar as feridas das garras do bico, e assim ela se renova e ela fica como nova. Ela tem o seu voo agora tranquilo, ela volta para a atividade com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma dignidade de quando ela era jovem. Então ela se renovou. Muito bem. São esses processos que a gente precisa ver e meditar e parar um pouquinho para pensar na vida da gente sobre esse detalhe. Veja, se há esse problema com a águia e com nós, qual seria aquilo que atrapalha a nossa vida, o nosso desenvolvimento, a nossa alegria de sempre? Porque quando você é jovem, você tem uma alegria muito especial. Mas para manter isso, para manter essa alegria sempre de criança, por exemplo, porque a criança não tem pecado, então ela mantém uma vida sempre alegre. Mas esse estágio de criança deve ser o estágio que a gente busque, porque a Bíblia fala que se a gente não for como uma criança, a gente não entra no reino de Deus. Então, para buscar esse estágio de criança, é preciso a gente olhar para a crosta do pecado. Essa crosta do pecado que atrapalha a nossa vida, o nosso desenvolver, a nossa missão aqui na Terra. Se a gente não tirar essa crosta do pecado, a gente vai viver triste, cabisbaixo, olhando só para os problemas, olhando só para baixo. E a lição de hoje é sobre a águia. E a águia voa nas alturas. É isso que a gente deve buscar. Voar nas alturas, estar sempre acima das tempestades, porque a águia tem esse detalhe também com a águia. Ela voa acima da tempestade. E muitas vezes essas tempestades têm derrubado a nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem, porque a gente tem a crosta do pecado que está conduzindo as nossas vidas e desgraçando a nossa vida, tirando de nós a alegria de viver em paz com Deus. Então, às vezes, como que é importante a gente observar até um passarinho, porque ela mostra o poder de Deus. Se ele renova uma águia, por que ele não vai renovar nós? É claro que ele quer renovar cada um de nós. Mas o que a gente precisa é se livrar, assim como a águia se livrou da crosta que atrapalhava a vida dela, das penas velhas, assim também nós temos que a nossa crosta, que se chama pecado. Que alegria que a pessoa pode ter, mesmo no fim da sua vida. Como é meu caso, por exemplo, mas eu tenho uma alegria muito grande no Senhor.
Essa alegria ninguém tira. É uma paz que é inexplicável. E o meu desejo, o desejo de Deus é que todo mundo viva feliz. Os momentos que a gente passa aqui na Terra, a gente tem que passar com Deus para ter momentos de segurança e de felicidade. Nós precisamos nos cuidar da nossa alma, porque muitas vezes a gente só se preocupa com a parte material nossa. E a parte espiritual, a parte que vai conduzir a vida nossa eternamente, essa gente parece que não dá valor. Mas se a gente der valor para isso, a gente tira a crosta do pecado. E sem pecado, aliviado dessa crosta miserável, maldita, a gente pode viver na presença de Deus, nas alturas, voar nas alturas. Ter consciência do que é voar nas alturas, voar com Deus ao seu lado. Essa é a lição que a gente tem com a águia, mas que Deus mostra, muitas vezes que a tecnologia não mostra, mas são simplesmente a natureza mostrando a realidade de Deus. A natureza revela a Deus. Então veja bem que muitas pessoas falam assim, eu não creio na Bíblia. Mas a Bíblia é o único meio onde Deus é revelado. A realidade é que a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas esses homens estavam cheios do Espírito de Deus e escreveu exatamente aquilo que Deus mandou. Porque um profeta, um escritor, não conheceu o outro escritor. E milhares de anos, às vezes, a parte da Bíblia é escrita. Mas uma pessoa não sabia o que o outro escreveu, mas escreveram iguais. Então é só por Deus. Realmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. E tem um detalhe, tire a crosta do pecado, converse com Deus, converse sinceramente. Porque a águia tinha a pedra onde ela esfregava o bico e a garra. Mas nós não precisamos fazer isso. Deus tira a crosta e de uma maneira maravilhosa. Eu falo isso com experiência, que Deus ama tanto a gente, que deu seu Filho para tirar a crosta. E muitas vezes a gente vive carregando a crosta e não vê uma solução. Mas a solução está feita por Deus. Deus nos quer e quer limpar o coração de cada um. O que é a crosta? A crosta fica grudada na mente e fica grudado também no coração. Então você tem que fazer um exame espiritual da sua vida. Um exame espiritual para tirar a crosta da mente e do coração. Os desejos seus mudam. Os desejos da gente muda totalmente. Você quer ver o bem e não o mal. Você deseja bem ao próximo. Então tudo isso acarreta em tirar a crosta que atrapalha a nossa visão para com o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E que juntos nós possamos crescer junto com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.